quem ouve o Novo falar, vota. Agora, quem olha os resultados que o Novo entrega, vota com certeza. Porque o que o Novo faz é o que os outros partidos não fazem. A gente entrega resultados que podem ser medidos. Assisti agora há pouco a palestra do governador lá no LIDE, e ele mostrou o regaço que era Minas no governo dos vermelhos e como é que está indo agora. Então, números, fatos, né? Eu aqui em Ribeirão Preto, a devolução do dinheiro público de mais de R$1 milhão, o vereador pode fazer isso? Não consegue. Eu consegui. O vereador consegue fechar a empresa pública? Não consegue. Eu fui o único que desafiou e conseguimos que o prefeito decretasse a liquidação da CODERP. Ou seja, porque a gente tem a vontade de fazer. Mas não é o nosso palavrão hoje. Hoje nós trouxemos o presidente, o governador. O governador Zema aqui de Minas Gerais, um filho dessa terra praticamente, para falar sobre o agronegócio. Sabendo que Minas bateu o recorde de exportação de commodities nesse mês, desde sempre. Então, seja bem-vindo, governador. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito o Rodine pela oportunidade, a presença de todos vocês aqui. Me sinto quase ribeirão pretano. Minha família, quando veio da Itália, veio aqui para Cravinhos, depois mudou para Ribeirão Preto. Meu bisavô casou aqui em Ribeirão, ele que era italiano. Meu avô nasceu aqui, o primeiro Romeu Zema nasceu aqui em Ribeirão Preto. Eu sou Romeu Zema Neto. E só estou em Araxá porque esse meu bisavô ficou doente, pegou malária, e uma das alternativas de tratamento eram as águas medicinais de Araxá. Ele acabou indo para lá e lá ficando porque arrumou um emprego de motorista, etc. Então, o meu vínculo com o Ribeirão sempre foi muito grande. Depois tive a oportunidade de fazer ensino médio aqui, junto com o Pisani, que está aí presente. 40 anos é a segunda vez que eu encontro ele. E depois fui para São Paulo. O vínculo de quem está no Triângulo Mineiro é muito maior com São Paulo do que com Minas Gerais. Tanto eu quanto meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, todos nós fizemos faculdade em São Paulo devido a essa proximidade aqui com o Estado. Então, sou um mineiro, tenho sotaque de mineiro, mas bem apaulistado. Então, eu fico muito confortável aqui. Mas, para quem não me conhece, eu fiz a minha carreira toda no setor privado. Eu fiquei 30 anos abrindo lojas no estado de Minas e aqui em São Paulo também. Só que a empresa que eu ajudei a criar e opera até hoje, ela tem uma particularidade, ela atua em cidades pequenas. Então nós temos loja em Pedregulho, em Jardinópolis, em Cravinhos, em cidades de menor porte. São 470 lojas, nenhuma em shopping, nenhuma em região metropolitana. É o perfil que a empresa definiu, a estratégia tem dado certo. A empresa gera mais de 5.000 empregos diretos, está profissionalizada, e em 2016 eu fiz a minha missão na empresa. Estou satisfeito e quero ter uma vida menos corrida. Lembrando que em 30 anos contraditório, né? 30 anos eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros. Eu sei disso porque eu troquei de carro mais de 20 vezes. A cada 100 mil quilômetros a empresa trocava de carro para poder abrir essas 470 lojas. A grande maioria, mais de 300 em Minas, mas tem no sul da Bahia, no Espírito Santo, Goiás e essa faixa norte aqui de São Paulo. E quis sair porque sempre fui um estudioso de gestão, de administração, e fala que o maior desafio de um gestor não é administrar bem, é fazer uma sucessão boa, ir embora e deixar o negócio rodando bem. E, graças a Deus, a empresa está lá rodando sem necessidade da minha presença. E em 2017, o pessoal do Partido Novo de Minas Gerais
me convida para ser candidato a governador. Inicialmente eu falei não, nunca tinha disputado uma eleição, considerava política uma atividade semi-criminosa, nunca aproximei de política. Mas depois veio o peso na consciência. Eu falei, eu sempre critiquei tanto o setor público, sempre fui tão mal atendido, com má vontade, agora eu estou tendo uma oportunidade, sou chamado, minha vida me permite, meus filhos estão criados, não tem nada que me impede, por que eu não vou? Então eu falei, eu vou pela indignação. E fui também porque sabia que não tinha nenhuma chance de ganhar a eleição. E por excepcional razões, né, o Brasil em 2018 vivia um momento antipolítico, pós-impeachment, pós-petrolão, pós-Lava Jato, etc. E acabou que fui eleito governador de Minas Gerais, já no primeiro turno, 42% dos votos, no segundo turno, 72%. E disputando com um governador e com um ex-governador, um nome totalmente desconhecido. O que prova que política está ao alcance de todo mundo. Eu falo que não tem curso de política, você aprende à medida que avança. Então aí os candidatos, eu nunca tinha feito campanha nada, fui aprendendo à medida que fui caminhando. Em 2018 fiz uma campanha espartana, só no meu carro eu rodei 60 mil quilômetros, mais de 200 cidades diferentes, na minha campanha para governador em 2018. Quando meus concorrentes andavam de avião, eu estava indo de carro, mas produzindo, era das 7 da manhã às 10 da noite, indo em rádio, indo em associação comercial, associação rural, qualquer coisa eu estava lá, às vezes falando para 5 pessoas. Mas era bom, você fala para 5, você está treinando mais uma vez, né? Condicionamento verbal. Então nunca faz mal você estar treinando. E o pior vem depois, assumir um estado arrasado, quebrado, desacreditado. Em Minas Gerais aconteceram algumas aberrações que nunca aconteceram no Brasil e Deus queira que nunca mais volte a acontecer. Toda cidade, quem conhece aí um pouco do setor público, toda cidade tem direito de receber uma parte do ICMS e do IPVA, que todo cidadão paga. Em Minas Gerais, o governo de Minas começou a reter esses valores. Acho que o governador falou, eu não vou quebrar sozinho não, vou quebrar as 853 cidades junto comigo. Tanto é que em 2017 e 2018 nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, adoeceram e até que suicidaram. Porque na porta de um governador ninguém bate, eu estou falando com segurança, mas na porta de um prefeito, principalmente de cidades menores, que é a grande maioria, o cidadão vai lá, eu preciso de uma ambulância, eu preciso de um medicamento, a escola está desabando, etc. E os prefeitos ficaram sem condição. Mas o que nós fizemos em Minas, em resumo, foi aquilo que qualquer manual de boa gestão recomenda: reduzir custos, despesas e ampliar receitas, com um detalhe muito importante: sem aumentar impostos. Tem que ficar muito claro. Depois eu vou falar como é que nós ampliamos as receitas. E assim fizemos. Entre administração direta, autarquias e estatais, nós reduzimos mais de 50 mil cargos em Minas Gerais. Só isso já é uma economia expressiva. Revisão de contratos. Meu ex-secretário de planejamento, que hoje voltou para o setor privado, eu gostava muito de citar um contrato que o governo passado pagava por ano 108 milhões de reais, ele reduziu para 4 milhões por ano, de 108 para 4. Dá para ver que tem alguma coisa muito mal explicada. E, infelizmente, isso é muitas vezes o que acontece no setor público. Esses 50 mil cargos, quantas empresas no Brasil têm mais de 50 mil funcionários? Pouquíssimas, acho que não chega a 10. E o serviço, a qualidade do atendimento só melhorou. Eu falo que na hora que você vai no dentista e tem 3 dentistas na sua boca, em vez de um ajudar o outro, acaba atrapalhando, né? Tem espaço na boca para 3 dentistas.
E o setor público em Minas Gerais estava semelhante a isso. Fui reeleito em 2022, 2 anos atrás, fui reeleito em primeiro turno com 56% dos votos. Temos um governo bem avaliado e diria que, quando eu assumi o estado de Minas, era um paciente na UTI desenganado em estado terminal. Hoje, nós ainda estamos no hospital, mas já conseguimos andar no corredor. E o ideal é que a gente chegue a ser um atleta olímpico, mas já melhoramos. Tínhamos um déficit de 12 bilhões por ano, reduzimos para 8, para 2, e depois do terceiro ano em diante já foi equilíbrio, o que possibilita algum tipo de investimento. E Minas Gerais tem crescido ano a ano, desde que nós assumimos, numa velocidade acima do Brasil. 2018, o PIB de Minas, a economia do Estado, representava 8,8% da brasileira. O último dado do IBGE aponta que nós já representamos 9,5%. Essa diferença de 0,7% é exatamente o tamanho da economia do estado do Piauí. Significa que é como se nós tivéssemos levado para Minas Gerais todas as propriedades rurais do Piauí, todas as indústrias, comércio e serviço, e colocado dentro de Minas nesse período. Minas tem hoje uma economia bem mais dinâmica do que a média Brasil. Temos ganhado e vamos continuar ganhando participação na economia Brasil. Por quê? Porque nos tornamos um estado mais atrativo para quem investe. O governo anterior atraiu de investimentos privados 26 bilhões de reais em 4 anos. 26 bi em 4 anos. Nós já atraímos até o mês passado 440 bilhões de reais. Se pegar e mensalizar esses valores, vai dar aí um crescimento de 800, 900%. É um patamar totalmente diferente. E por que isso aconteceu? Porque quem investe em Minas hoje não precisa pagar pedágio mais. Antigamente, alguém queria investir, mas precisa aqui de uma licença ambiental. Agora, aquela consultoria ali, Rodinha, que vai te prestar o serviço da licença ambiental. Aí você tinha de contratar aquela consultoria, dependendo do empreendimento era 500 mil, dependendo do porte era 2 milhões, e só aquela consultoria que sabia o caminho para poder aprovar. Estranho, né? Consultoria sempre conectada com alguém dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, funcionava dessa maneira, ou então, vai ser aprovado, nós vamos dar um jeito, e você precisa contribuir para o candidato A, B, C, D, ou para o partido 1, 2, aí o seu processo anda rápido. Então, hoje em Minas, eu acompanho. Quando um investidor vai para Minas, eu faço questão de conhecer, passar meu telefone e falo, se o seu processo tributário, regime tributário especial na Secretaria da Fazenda ficar parado, se a sua análise de licença ambiental demorar mais do que 6 meses, se a sua análise sanitária na Secretaria de Saúde demorar, está aqui meu telefone, pode me ligar. E eventualmente alguém me liga. Vou ver, às vezes é problema dentro do governo, às vezes é documentação incompleta, mas eu garanto, em Minas, se atendeu a lei, não fica parado. E hoje não há nenhum favoritismo. Eu gosto muito de citar a questão da energia fotovoltaica. Quando nós chegamos no governo de Minas, o Estado produzia 500 mega de energia. O mês passado, nós rompemos a barreira de 9 GB. Nós multiplicamos por 18 a geração de energia fotovoltaica nesses 5 anos e meio. Por um motivo muito simples.
Construir uma GD, geração distribuída de energia fotovoltaica, é um negócio ainda extremamente rentável. Já foi muito melhor no passado, mas ainda é bom. Mas em Minas, só conseguia autorização junto à CEMIG quem tinha algum contato político ou era amigo do rei. Aí ele conseguia. Construía lá, construía não. Aí ele pegava a autorização, e em vez de construir, ele saía no mercado. Quem me dá mais? Ah, você me dá 5 milhões, eu te vendo. Investimento zero de quem conseguia, mas criava um mercado paralelo e com isso a coisa não andava. Quando nós assumimos, eu exigi da CEMIG, se alguém entrar no site da empresa hoje, vê lá, um mapa do estado aonde é possível construir uma usina fotovoltaica. Transparência total, nenhum favoritismo, nenhuma distribuição de facilidades para alguém. E com isso, geramos hoje em Minas Gerais mais de meia Itaipu de energia fotovoltaica. E com um efeito colateral extremamente positivo. Em 2019, os reservatórios grandes de Minas, Furnas está aqui perto, temos Nova Ponte no Triângulo Mineiro, Três Marias e outros mais, nos menores níveis da história. Com essa energia fotovoltaica, os reservatórios foram melhorando o nível gradualmente e hoje, mesmo com essa seca, estão num patamar muito melhor do que nos anos anteriores. Então, não tem mistério. Eu falo que no setor público, se você evitar que as raposas invadam galinheiros, você já está fazendo um trabalho extraordinário, porque o que não falta é raposa. Só de vigiar o galinheiro já há uma diferença muito grande. E tem ajudado muito o Estado o agro. E o agro tem sido destaque. O Estado, além de estar crescendo numa velocidade maior do que o Brasil, o agro em Minas é o setor que mais cresce. E nós temos dado apoio total. Sei que tem muito pessoal da área aqui de cana-de-açúcar. Nós éramos o terceiro produtor, já somos o segundo no Brasil hoje. Temos lá a Associação dos Produtores, o Mário, não sei se alguém aqui conhece, ele tem meu telefone, eu tenho dele, qualquer problema nós estamos comunicando. A FAENG, Federação da Agricultura de Minas Gerais, eu falo que é como se fosse mais um secretário para mim, o Toninho Saulo, que é o presidente. Porque o contato é muito grande. E temos atendido o setor. Nós temos uma área de Minas, a área do Norte, que é uma área semiárida, e sempre teve problemas com um período seco mais longo do que o de vocês aqui do Triângulo Mineiro, e era proibido pela legislação ambiental fazer barramentos. Conseguimos aprovar esse ano essa mudança legal que possibilita barramento e irrigação, coisa que não era permitida. Temos feito diversas mudanças na regulação do Estado para que a análise de qualquer impacto ambiental também seja mais ágil. E principalmente temos dado apoio. Apoio no sentido de feiras, apoio no sentido de divulgação no Brasil e no exterior. Nós somos o maior produtor de café do Brasil, se Minas fosse um país, o maior do mundo, e o café tem uma relevância enorme no estado. Junto com o minério de ferro, é a nossa principal exportação. E o que nós temos procurado fazer com relação à cafeicultura é sair do café commodity para o café especial. Então, hoje, uma grande quantidade de cafeicultores no estado já produzem café premium, que é vendido por um valor muito superior àquele que tem preço definido em Bolsa de Valores. 2 anos atrás, aqui no Triângulo Mineiro, na cidade de Patrocínio, um cafeicultor vendeu o lote de produção dele por R$62 mil a saca. Preço comum hoje, acho que é 1.600. Nós estamos fazendo com café aquilo que sempre foi feito com vinho. Entra no supermercado, vai lá na gôndola de vinho e vê o preço. Tem de todo valor. E o café está caminhando nesse sentido.
Nós temos consumidores no Brasil e no mundo que pagam essa diferença. Temos redes de supermercado que hoje já vendem lá café de toda qualidade para atender esse tipo de consumidor. No queijo, um trabalho semelhante, mas com uma diferença. Nós temos no estado 200 mil micro e pequenos produtores de leite, e desses 30 mil fazem queijo artesanal. 30 mil. A grande maioria trabalhava na informalidade, na clandestinidade. Não recolhiam impostos, não tinham nenhuma certificação sanitária, porque as exigências eram descabidas. Quase que exigiam um mini laticínio na propriedade rural. Você quer falar alguma coisa? Quero, governador. O senhor tem um compromisso em Araraquara? Sim. E, inclusive, o presidente Bolsonaro vai estar lá, então acho que o senhor vai ter que andar. São outros compromissos. Então, mais 10 minutos eu... Araraquara é perto, mas você tem que pegar uma estrada. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, né? Com as coisas que eu faço, e para cada voto que eu tiver nessa eleição, eu vou plantar uma árvore. Então eu quero plantar bastante árvores nessa estação de chuva. Só que eu tenho uma peroba rosa que está ali no buraco, é só você chegar na terrinha no pé dela. Vamos lá plantar primeiro? Deixa eu só então encerrar. Então bora. Mas eu estava falando do queijo. Nós simplificamos essa exigência. Em vez de construir um mini laticínio, é uma sala azulejada, com tela, com acesso restrito, que atende às necessidades sanitárias. Quem quiser comprar hoje um queijo mineiro, entra na internet, vai ter lá centenas de produtores que tiveram apoio do Estado para produzir esse queijo, vendem para o Brasil todo, atendendo normas sanitárias, por um preço melhor, sem intermediário. E isso tudo, esse trabalho de formiguinha, vai gerando essa economia mais dinâmica, junto com a atração dos investimentos. Temos atacado a falta de energia elétrica também, que era outro grande problema, principalmente na zona rural. A CEMIG foi usada politicamente, investiu no Rio de Janeiro, na Light, investiu Belo Monte, Santo Antônio no norte, e Minas ficou sem investimentos. Hoje, 100% dos investimentos da CEMIG são realizados em Minas Gerais. Então, para concluir, hoje o Estado está no caminho certo, na direção correta. Temos muito o que fazer, não somos o atleta olímpico, né? Mas já estamos andando no corredor do hospital e ficando cada dia mais fortes, e vou entregar para o meu sucessor um Estado muito mais bem estruturado, organizado e com grandes projetos em andamento. Concessões de estradas, a construção do Rodoanel em Belo Horizonte, que vai ser a maior construção das últimas décadas, que nós já temos recursos, tudo separado. E vocês estão convidadíssimos a investir em Minas. Nós temos a Invest Minas, só entrar no Google, pode lá, Invest Minas, tem todos os detalhes lá, serão extremamente bem-vindos. Um estado sem burocracia, com um custo menor do que São Paulo, de imóveis, de mão de obra, de tudo. É um estado, eu conheço, né, São Paulo, conheço Minas Gerais bem, tudo em Minas é mais em conta. Então, temos hoje um processo de migração, dependendo do tipo de empresa, indo para Minas, que sabe que ali vai ter condição de ser mais competitivo. Muito obrigado.